Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais transformadoras da fé cristã, com base na lição 4, a paternidade divina. Vamos usar os pontos principais dessa lição para descobrir não só como Deus se revela como Pai, mas o que essa relação significa de verdade para a nossa vida. Para começar, vamos olhar o versículo que a lição 4 coloca bem no centro de tudo. Essa frase é a chave, porque ela não fala de Deus como uma ideia abstrata, mas como um pai que age. A atitude de enviar o filho é o nosso ponto de partida para entender quem ele é e como a sua paternidade se mostra para o mundo. O nosso caminho hoje vai ser bem direto, uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai explorar como a paternidade de Deus é revelada. Depois, como podemos reconhecer essa paternidade na nossa vida. E, por fim, o que significa viver essa experiência de amor. Vamos nessa? Olha, a palavra que define a lição 4 é essa aqui, paternidade. E o ponto aqui é fundamental. A lição nos mostra que pai não é só um dos muitos títulos de Deus, é a essência de quem ele é e de como ele escolhe se relacionar, não só com o que foi criado, mas com a gente. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, a revelação da paternidade. Como é que a gente de fato conhece a Deus como Pai? A lição 4 nos dá umas respostas bem profundas sobre isso. E aqui, a lição 4 já começa com a ideia que, olha, é impressionante. A paternidade de Deus não começou com a criação. Pelo contrário, ela é eterna. O que isso quer dizer? Que antes de qualquer coisa existir, ele já era pai na sua relação com o filho. Ser pai não é uma coisa que Deus faz, é o que Deus é na sua essência. Agora presta atenção nessa frase. O pai gerou o filho. A lição 4 tem muito cuidado aqui, porque a palavra gerou pode confundir a gente. Não estamos falando de criação, de um início no tempo. A ideia é que o filho vem eternamente do pai, compartilhando a mesmíssima natureza divina. É uma relação de origem, não de tempo. Certo, mas como é que essa relação divina, eterna, se conecta com a gente? É aí que o Espírito Santo entra em cena. A lição 4 explica que ele funciona como uma ponte. Vindo do pai e do filho, ele é enviado para nos trazer para dentro desse relacionamento. É a presença do Espírito que nos faz sentir, lá no fundo, que essa paternidade não é só uma teoria, mas é real para nós. Isso nos leva direto para a segunda parte, que já é mais prática. Se essa paternidade de Deus foi revelada, como é que a gente reconhece isso na nossa própria vida? Qual é o passo a passo? Então, qual é a chave que abre essa porta? De acordo com a lição 4, tudo se resume a este ato: confessar que Jesus é o Filho de Deus. E veja bem, isso é muito mais do que só concordar com uma ideia. É uma declaração de fé que nos conecta direto ao coração do Pai. A lição desenha um caminho bem claro, sabe? Tudo começa com a confissão de Cristo. Isso nos leva a crer no amor sacrificial do Pai que enviou o Filho. E como resultado, a pessoa passa a receber as bênçãos de ser filho de Deus, como segurança e comunhão. E este versículo, que a lição 4 faz questão de destacar, resume essa união de um jeito, nossa, lindo demais. A confissão cria uma intimidade mútua. Deus passa a viver em nós e nós passamos a viver nele. Não é uma relação distante, é a comunhão mais próxima que se pôde imaginar. Agora a gente chega na parte final, onde tudo isso se torna vida real. Terceira parte, a experiência do amor do Pai. O que acontece quando saímos da teoria e entramos na vivência diária dessa paternidade? Como é sentir esse amor na prática? A lição 4, numa de suas sessões de aprofundamento, nos dá um retrato bem equilibrado do Pai. Ele é, ao mesmo tempo, um Pai carinhoso, que nos guia e nos acolhe, mas também é um Pai justo, que nos disciplina para o nosso próprio bem. E, claro, um Pai celestial, cujas bênçãos vêm a partir da nossa fé e obediência. É a combinação dessas características que torna o amor dele tão completo. E qual é um dos resultados mais práticos e, olha, libertadores de tudo isso? A lição 4 aponta para algo que todo mundo conhece: o medo. A segurança de saber que somos filhos amados nos liberta, principalmente do medo do julgamento. É uma mudança de status. A gente deixa de ser escravo do medo para ser filho que vive em liberdade. E este versículo é a ilustração perfeita disso. Repara só, o amor do Pai não apenas diminui o medo, ele o lança fora. Onde o amor perfeito é entendido e recebido, o medo simplesmente não tem espaço para ficar. É uma das transformações mais profundas que alguém pode experimentar.
Para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso e ver como a Trindade inteira atua em conjunto para nos trazer para essa experiência da paternidade divina. Este slide resume a verdade prática da lição 4 de uma forma muito clara. O Pai dá início ao plano enviando o Filho. O Filho, com sua vida e obra, nos mostra quem é o Pai. E o Espírito Santo confirma essa nossa nova identidade, nos dando a certeza de que somos filhos. É uma ação conjunta, em perfeita harmonia. E a lição 4 nos deixa com esta pergunta para a gente pensar como os cristãos tornam visível o amor de Deus. A resposta que o estudo sugere é que a paternidade de Deus não é algo só para a gente receber, mas também para a gente demonstrar. É no nosso amor uns pelos outros que o caráter do Pai se torna visível para o mundo. Uma ideia poderosa para a gente levar daqui.